Conversas com Binder recebe o Júlio Ferraz. Ele é escritor, filósofo e já foi jogador de futebol, ex-atleta. Ele vai poder contar para a gente um pouquinho da história dele, da experiência que ele tem com o esporte, que ele tem com desafios, enfim, como que a filosofia pode ajudá-lo nesse trabalho que ele vai realizar. O Júlio recentemente lançou um livro, inclusive. Aí, Júlio, beleza? Beleza. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, como é que você começou a tua vida no esporte, como é que iniciou a tua carreira esportiva? Então, eu, apesar de ter conseguido destaque no halterofilismo, eu, na verdade, comecei como jogador de futebol, né? Eu fui jogador no Rio de Janeiro, joguei nas divisões de base, lá de alguns clubes importantes, inclusive. Fui jogar depois no México, depois fui para a Bolívia. Eu joguei na terceira divisão do México, na segunda divisão do México, na primeira da Bolívia. Assim, a minha entrada no esporte se deu pelo futebol. Quando eu fui para o México, o clube ele tinha sérios problemas financeiros e para quem tinha que se manter e ainda morar num outro país, isso foi bem difícil para mim, porque eu não tinha como me manter lá, cara. E infelizmente o clube não teve como honrar os compromissos. E aí quando voltei, eu fui para a Bolívia, né? E a situação era muito parecida. A verdade é que essas particularidades de clube grande, você estrutura e tudo, você só encontra em grandes clubes, né? Porque os clubes menores, os clubes inferiores, eles têm uma estrutura de fato bem precária. E aí eu tendo que dar sequência à vida, né? Eu já estudava, eu nunca parei de estudar, porque eu sabia que o estudo era uma forma de, se o esporte não der certo, eu poderia dar sequência na vida, né? E a filosofia é uma paixão, né? E eu comecei ela um pouco tardia. O halterofilismo também veio bem tarde. Então eu parei com o futebol aos 25 anos. Interessante. Pois parou cedo e daí tinha uma vida toda pela frente, né? Mas você já, pelo que eu sei, assim também você sempre lidou muito com música, né? Sempre teve um trabalho com relação a isso. Você sempre foi muito de fazer tarefas diferentes na vida, assim. Isso, como é que você consegue administrar isso? Eu costumo dizer que essa frase não é minha, que a vida é muito curta para ser pequena. E basta que curta ela já seja para que a gente se amedronte, que a gente se apequene diante dela, né? E eu sempre usei tanto a minha vontade de querer superar as dificuldades que eu passava quando criança e diante de tudo que eu vislumbrava na vida. A música é uma delas, né? Eu pude me empenhar nos instrumentos musicais, então hoje eu tenho orgulho de poder dizer que eu toco mais de 7 instrumentos e essa dedicação eu também levo tanto para o esporte, né? E para aprendizado mesmo, para os estudo de idiomas e filosofia. Legal. E assim, você até acabou nesse tempo todo. Primeiro que você não é daqui de Curitiba, né? Se a gente está falando daqui de Curitiba, mas você veio lá do Rio e uma vida totalmente diferente. Aqui uma situação totalmente. Você está lá totalmente climaticamente e a maneira também do comportamento das pessoas é diferente. E você acabou aqui em Curitiba, você trabalha com comunicação também, né? Que é uma outra área. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua chegada na comunicação e tudo, como é que você tem acompanhado até a questão da pandemia, como é que você tem atuado agora nessa questão, assim, né? Os estudos de comunicação, ele é anterior à filosofia, é anterior ao esporte. Eu estudo design gráfico há muito tempo, né? E já no Rio de Janeiro eu trabalhava com isso. E essa sempre foi a minha profissão. E aí, em Curitiba, eu tive contato com o jornalismo, né? Fiz o meu registro. E, no momento, eu continuo trabalhando, né? Tomando todos os cuidados. Eu moro na região metropolitana de Curitiba, né? Em Rio, e trabalho no centro de Curitiba. Então, eu faço esse trajeto, mas tomando todos os cuidados possíveis e resolvendo tudo que é possível também via home office, né?
E essa é uma das novas tendências e que eu sempre acreditei que, por conta de uma situação pandêmica, a gente está aprendendo melhor. Você trabalhava com esporte, que é o halterofilismo, que é um esporte que a dedicação tem que ser muito específica. Por quê? Primeiro que você não tem, as competições são muito mais, são muito menos possibilidades de competição, né? E você precisa ter um preparo muito individual, assim, né? É um esporte muito individual que depende muito da tua alimentação, do teu mental. Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua experiência. Então, foram 11 anos, né, como halterofilista, entre os três melhores do Brasil, ora América Latina e do mundo. E durante todo esse tempo, antes de quando eu jogava futebol, era uma situação muito coletiva, né? E eu tinha que render e o grupo também tinha que render. No halterofilismo tem um grupo, mas depende muito individualmente de cada atleta, né? De cada individualidade, de cada particularidade. E eu me adaptei muito mais dessa forma individual do que no coletivo. E esses resultados, eles acabaram por vir por muita dedicação, né? Por muito esforço, por entender o corpo, por entender o esporte e sobretudo, pelos estudos mesmo, né? De encontrar as pessoas certas e fazer o que era preciso. E como é que surgiu a ideia de fazer o livro? Até eu sempre que eu estou num momento complicado, eu abro uma página lá para poder dar uma clareada. Como é que essa foi a ideia, assim, poder ser digamos, um tranquilizador para as pessoas? Qual que foi a tua ideia com o livro? Então, na filosofia existem várias ramificações de pensamento, né? Várias linhas de raciocínio. Eu segui pela linha do estoicismo, que é uma que eu gostaria de falar um pouco mais, porque é uma linha que ajuda a superar momentos difíceis. E sempre foi muito vivo isso em mim, de poder colocar um pouco mais dos meus sentimentos em artigos, em palavras, e muitas vezes eu estava em eventos, em palestras, ou em competições mesmo, e muitas pessoas queriam ouvir o que eu tinha para falar naquele momento de desafio, de dificuldade, às vezes de tentar uma superação. E aí foi aí que eu fui reunindo histórias, né? Eu fui compondo artigos, e esses artigos, a maioria deles eu publiquei no Diário Paranaense, né, que é o jornal que eu escrevo, né, o portal. Uhum. E depois eu fiz um apanhado dessas ideias, trabalhei melhor isso como texto, né, como obra literária, e transformei num livro. Então o livro ele é um tratado ético e moral, né, assim que eu chamo, sobre um convite à filosofia. É uma forma de descomplicar a filosofia e que eu faço isso com muito gosto. Essa semana eu tive um outro feedback similar a esse ao teu e é uma gratidão imensa ouvir isso, porque o livro, ele, para mim, ele é um guia, na verdade, para qualquer momento. Então, você está num momento de adversidade, você pode, de repente, abrir numa página aleatória e consultar algum momento de sabedoria que talvez possa trazer uma luz para alguma adversidade, né? Então, por estar envolto, né, na comunicação e conhecer muitas pessoas, eu tive a felicidade de conhecer o Willi Schumann, né, que é uma grande pessoa, um cara fenomenal, diretor de programa, o cara Ator, né? E ele também tem vários livros legais. Eu tive a felicidade de prefaciar um livro dele. Ele me convidou para ser articulista nesse portal, que é o Paraná Imprensa. Nesse meu período que eu fiquei pelo Paraná Imprensa, eu conheci muita gente. E aí foi o Willi mesmo me incentivou. Ele, cara, tá na hora de você voar com as asas próprias, né? Você sempre vai ter o teu espaço aqui, mas você já tem todo o know-how aí para poder voar com as próprias asas. E foi aí que ocorreu a situação do Diário Paranaense. E desde então, isso vem sendo compartilhado aos quilhões, assim, isso é muito legal. Gratidão pela oportunidade de participar, eu me coloco à disposição para a gente se encontrar em outras oportunidades, falar de outros temas, e vai ser um prazer enorme, tá? Eu queria terminar com um pensamento que está no meu livro. O pensamento é que
cada chance é uma oportunidade de fazer algo que você pode se orgulhar para sempre. E que a gente tenha, então, a oportunidade de, a partir de agora, fazer algo que a gente possa se orgulhar para sempre. Valeu. Valeu a todo mundo que assistiu e que todo mundo que ouviu. Valeu. Esta foi mais uma edição do Conversas com Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.